Na elétrica ou na eletrônica, temos duas grandezas sempre envolvidas, né? Então, tem uma fonte, sempre tem uma fonte de energia ou um gerador de energia e um elemento que recebe essa energia. Nós enxergamos a tensão aplicada, a corrente que aparece em função dessa tensão aplicada. Ou seja, nesse elemento que está recebendo energia, ela está submetida a uma tensão e a uma corrente. O nominal de trabalho é 12 volts, está correto. Se eu diminuo essa tensão, diminuo essa tensão aqui, o que vai acontecer com a luminosidade da lâmpada? Diminui, acontece uma redução de corrente. Se eu aumento essa tensão, a luminosidade aumenta, em consequência, aumenta a corrente e até pode chegar a queimar a lâmpada. Então, eu posso dizer que a lâmpada tem um comportamento em relação à tensão aplicada e esse comportamento eu posso explicar fazendo um gráfico. Posso caracterizar, representar o comportamento dessa lâmpada face à tensão que estou aplicando através de um gráfico. A tensão que eu aplico fica no eixo X e a corrente que aparece eu coloco no eixo Y. Começo com 0 volts, então eu pego uma fonte variável, começa com 0 volts. À medida que eu vou aumentando a minha tensão V, a partir de um amperímetro, eu começo a observar esta corrente e com um voltímetro eu observo essa tensão. Então, à medida que a tensão vai subindo, a minha corrente também vai subindo e a lâmpada começa a acender. E assim eu tenho um comportamento para várias tensões que eu estou aplicando, eu tenho várias correntes correspondentes aparecendo. A esse gráfico feito de corrente em função da tensão, a gente fala da corrente em função da tensão, porque sempre no eixo X eu coloco a variável, ou seja, o valor que eu vario e que eu controlo esse valor. E eu observo em algum medidor o que acontece no eixo Y, que é a corrente. Então, esse gráfico está me mostrando a corrente em função da minha tensão aplicada. Então, aqui eu vario minha tensão e eu vejo o valor resultando da corrente, resultando assim em um gráfico que caracteriza o comportamento da nossa lâmpada. Como levantar a curva característica? De uma forma manual, fazemos o seguinte. Então, eu tenho uma fonte e o elemento que eu quero levantar a curva, por exemplo, uma resistência R. Eu coloco um voltímetro e meço a minha tensão V. E colocamos um amperímetro. Para medir a corrente, a fonte é variável, né? E ponto a ponto. Tensão, corrente. Ajustamos a fonte para uma determinada tensão e medimos o valor da corrente I naquele momento. Ajustamos a fonte para outra tensão e medimos a corrente e assim sucessivamente. E aí traçamos o nosso gráfico. E esse gráfico pode ser estendido para o lado negativo. Tensões negativas ou positivas. O resistor obedece à lei do Ohm, né? A corrente I é igual à tensão V sobre a resistência R.
Portanto, o gráfico vai ser linear, porque quanto maior a tensão, maior a corrente de uma forma linear. Então, o gráfico vai ser uma reta cuja inclinação, quanto mais inclinado para o eixo das tensões, o eixo horizontal, menor é a corrente. Portanto, a resistência R é maior, a inclinação vai me dizer o valor da resistência. Quanto mais inclinado para a corrente, quer dizer que com pouca tensão eu tenho mais corrente, ou seja, a minha resistência tem um valor baixo. Então, isso aqui significa que R baixo, e esse gráfico representa uma resistência alta. A observação da curva característica relacionando tensão e corrente, né, ao gráfico da corrente em função da tensão, me mostra o valor da resistência do elemento, ou o comportamento da resistência. Nesse caso específico, é linear. Um exemplo de um gráfico não linear. Então, vamos retirar isto aqui e vamos substituir essa resistência por uma lâmpada. A lâmpada, quando o filamento está frio, o filamento frio, a resistência da lâmpada é baixa. À medida que a tensão vai aumentando, devido ao aquecimento, o filamento se expande, né, e aumenta a sua resistência. E aí a corrente é baixa. Quando a tensão é baixa, a lâmpada está pouco acesa, pouco aquecida, a minha corrente é alta. À medida que ela vai se esquentando, a minha corrente vai diminuindo, né, à medida que a tensão vai aumentando. E assim sucessivamente, mesmo que inverta a polaridade. Ou seja, o meu gráfico já não é mais uma reta, ela é uma curva, né? E essa curva está me mostrando que tensões baixas provocam resistência baixa. Quanto maior a tensão, maior a resistência, né, do meu elemento. Então, essa é uma curva característica de uma lâmpada feita por esse método. Nesse método que é ponto a ponto, ela é muito trabalhosa. Então, existe um jeito mais simples de fazer automático essa medição. A fonte variável pode ser substituída por uma fonte de corrente alternada. A fonte de corrente alternada está continuamente variando a minha tensão. Então, se eu tenho uma variação, ela está indo para uma tensão positiva e negativa. Está alternando, portanto, está provocando o que a gente chama de varredura. Então, estou varrendo o meu eixo das tensões, o eixo X, com a minha corrente alternada. Ok? E, ao invés de colocar um voltímetro, vou tirar essa lâmpada e tirar o voltímetro e tirar a curva. Então, vou colocar a resistência novamente. Eu posso colocar aqui um osciloscópio. Então, em vez de ser um voltímetro, vou colocar um osciloscópio aqui. Onde, no eixo X, eu vou medir a minha tensão. Então, no eixo X do osciloscópio, no modo XY, né? Então, aqui eu tenho um osciloscópio no modo XY. E no meu eixo Y, eu vou medir a corrente. E vou colocar aqui um resistor sensor de corrente. Então, isso aqui vai ser o meu sensor de corrente. E
e vou ligar esse eixo Y nesse sensor de corrente. Assim, eu vou ter criado aqui na minha telinha X e Y. A minha curvinha, enquanto a minha tensão está fazendo esse caminho, o que eu medi no resistor vai fazer com que o meu pontinho ande automaticamente medindo a corrente. Então eu vou ver essa curva no osciloscópio. Ok? Então isso aqui é um arranjo até simples. Minha fonte de corrente alternada pode ser um simples transformador de 12 volts, né? E vai gerar uma varredura, ele vai varrer o eixo, né? Ele vai transitar o eixo das tensões, né? Num pico de 15 volts positivo e menos 15 volts. E assim eu tenho uma ideia. Para atender o nosso propósito, que é levantar a curva característica do componente, nós vamos ter um sistema um pouquinho mais elaborado, né? Eu tenho aqui um osciloscópio, na verdade é um monitor de XY, mas é um osciloscópio, um gerador de corrente alternada, um condicionador que vai me permitir retirar o sinal horizontal e vertical e o componente subteste, que a gente vai chamar de DUT. Nós temos o nosso resistor, que visualizaremos de uma outra maneira. Então aqui estão os componentes. Por exemplo, nós vamos fazer um teste rápido com um resistor de 1 kΩ, um de 2,2 kg e um de 470 ohms, ou seja, um valor maior, um valor menor. O gerador vai me gerar uma frequência que eu vou controlar. Ao variar a frequência, eu tenho uma forma de visualização do gráfico. Então aqui está ajustado para 1 volt por divisão no horizontal. Meu conjunto se compõe de um gerador, de áudio, em que eu posso mudar a frequência. Esse sinal está indo para um amplificador, que vai ser aplicado num DUT, Device Under Test. Então, é uma designação que a gente acostumou a usar, né? O dispositivo sob teste ou Device Under Test. E esse amplificador tem uma saída X e uma saída Y, que vai ser ligado num monitor onde eu vou enxergar a curva, né? Então, desse gerador eu posso fazer com que a minha curva se torne lenta para ver o que está acontecendo ou rápida vendo a curva inteira. E o amplificador me permite, né, até 60 volts de tensão aplicada no meu conjunto. Nós temos aqui a varredura visível e eu posso controlar essa varredura, deixar ela mais lenta de forma que eu posso observar o que está acontecendo. Então aqui eu estou fazendo uma varredura
do meu traço das tensões. Então, eu estou variando as tensões. Nesse caso, eu tenho 1 volt por divisão, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 divisões, eu tenho 7 volts positivo e 7 volts negativos sendo traçados. Se eu aumentar a velocidade, eu vou ver um traço e não um ponto variando. Se eu estivesse fazendo ponto a ponto, estaria tendo essa visualização. Então, agora estou vendo um traço, vou aumentar a frequência. O sistema foi feito para que a onda gerada pelo amplificador não fosse uma onda senoidal. Ela é uma onda que está dessa maneira. Esse tempinho aqui é um tempo em que o ponto fica parado na tela. Esse ponto parado na tela confere no meu sistema um brilho maior no que é meu 0 volts. Então eu consigo zerar o instrumento de uma forma mais fácil. Eu sei onde é que é meu zero do meu gráfico. Então agora vamos conectar a resistência. Então, só para acompanhar um pouco o gráfico, no momento que eu conecto a resistência, eu tenho meu gráfico aparecendo ali. Como o resistor, como este resistor aqui é de 1 kΩ, a cada 1 volt, 1 mA, 2 volts, 2 mA, e assim sucessivamente. Então, eu tenho a minha corrente assim gerada. Eu vou tirar essa resistência e agora colocar uma resistência maior. O que vai acontecer? A inclinação diminuiu. Então veja a diferença. Vamos comparar mais rapidamente. Resistência de 1K, resistência de 2K. Significa 2 volts, 1 mA. Então, a inclinação da curva me diz o valor da resistência. Agora, eu vou colocar um resistor de valor menor. Fez com que a inclinação fosse maior, ou seja, o resistor é de 470 ohms, 1 volt gerou 2 miliamperes. O que eu estou enxergando no gráfico é tensão, corrente, e o ângulo dessa inclinação é a resistência. Temos aqui um diodo. Um diodo é um elemento clássico para a curva característica. Quando nos referimos a um diodo, sempre lembramos na sua curva característica. O diodo, que é feito de uma junção PN, tinha portadores positivos desse lado, negativo desse lado. Na hora de fazer a junção dos dois tipos de cristais, aqui se criava uma região de barreira iônica que impedia a passagem, né, dos elétrons para a recombinação, formando o que a gente conhecia então como barreira de junção. E essa barreira de junção tinha um valor, que é em torno de 0,6, 0,7 volts. Então, 0,6 para o silício, vamos colocar 0,6 volts. E uma fonte externa tinha que ser maior que essa barreira para que houvesse condução. Então, nesse diodo aqui, se eu aplicar uma fonte positivo deste lado, que é o anodo, então aqui a gente chama de anodo, ela tem que ser maior, a tensão da fonte tem que ser maior que a tensão da barreira de junção VJ, para que circulasse corrente elétrica I. Ok? Então, como isso pode ser descrito numa curva? Dessa maneira. Enquanto não se atingir o VJ, a minha
tensão aparece, mas minha corrente é igual a zero. Depois que atinge o VJ, começa a aparecer uma corrente, ou seja, nesse momento o diodo está conduzindo. Essa é uma curva característica do diodo. Na parte negativa, lógico, não há condução, então fica uma reta para a parte negativa. Então vamos ver isso na prática, já com o positivo no anodo e o negativo no cátodo, no mesmo aparato anterior. E a curva, então, se cada divisão corresponde a 1 volt, então, em torno de 0,5 para 0,6 começa a condução do diodo, fazendo aquela curva clássica do diodo. Vamos melhorar aqui o detalhe. 0,5 volts por divisão, 0,2 volts por divisão. Estou trocando a escala, então, considerando 0,2, 0,4, 0,6 volts. Então, a gente considera correntes menores, ele já começa uma pequena condução, né? E aqui faz-se a condução. Vou aumentar um pouco a amplitude. Pronto. Nós temos o clássico. Do lado negativo, eu não tenho condução, ok? Já vamos falar desse lado negativo. Mas essa então é a minha característica do diodo. Então eu tenho aqui a minha barreira de junção. Aqui eu tenho uma região que a gente chama de região quadrática do diodo, onde essa curva aqui obedece a uma equação de segundo grau. E aqui uma reta, praticamente, daí depois de um certo momento, uma reta. E essa reta me representa a resistência interna do diodo. A partir dessa curva, desse comportamento, do lado positivo, ou melhor, diretamente polarizado, nós podemos chegar a alguma conclusão. Podemos desenhar um modelo desse diodo baseado nessa curva característica. Então, o meu diodo real pode ser representado como um diodo chamado ideal. Nós vamos considerar o diodo ideal aquele que a tensão de junção é igual a zero, VJ igual a zero, mais uma bateria no sentido contrário, de 0,6 volts, e uma resistência em série, chamado RS, onde então podemos ver no gráfico a bateria é representada por essa tensão, essa reta é representada pela resistência. Então, é equivalente de um diodo, de uma forma até simplificada, a função diodo que impede a corrente de um lado, na condição de um lado, e permite a condição do outro lado, na outra polaridade. Essa bateria invertida, né? Se eu estou aplicando positivo e negativo desse lado, representa essa diferença de tensão aqui, em que começa a condução, e essa resistência que representa essa reta. Ok? Então eu tenho, a partir, né, do estudo ou da visualização desse comportamento do diodo, nós temos então um equivalente prático. O diodo na prática, se eu fosse modelar teoricamente, seria desta maneira. É um diodo de 1 ampere. Diodo de 6 amperes. O diodo de 6 amperes ele é bem maior,
os terminais são mais grossos, né? Ele tem uma dimensão maior para poder dissipar mais calor, e o cristal lá dentro também é maior. Então a área é maior, né? Para conduzir mais corrente. Eu vou colocar aqui o negativo e vou colocar o positivo. Então esse é meu gráfico resultante. Note que a tensão está em torno de 0,2 volts por divisão, 0,2, 0,4. Quando eu tenho 0,6 volts, ele praticamente já está conduzindo totalmente. Vamos fazer uma comparação. Eu vou colocar o outro diodo. Olha só que interessante. O outro diodo tem uma tensão de junção um pouco maior, né? Ele começa basicamente, eu posso considerar esse ponto até esse ponto a tensão de junção, e o diodo de mais corrente, esse ponto que estava aqui reduziu para este aqui, ó. Então eu tenho uma redução. Diodo de corrente elevada, normalmente eles vão exibir essa resistência menor. Então quanto maior o diodo, menor essa tensão da junção. Ou seja, a tensão da junção de um diodo, ela de certa maneira depende um pouco da área de construção do diodo, né? Depende da construção também, não depende só do cristal. Então nem todo cristal de silício é 0,6 ou 0,7 ou 0,5, mas ela tem uma dependência construtiva ou da característica elétrica básica dela. Pela inclinação, essa inclinação me fala da resistência interna do diodo. Aqui fica difícil de observar se houve alguma diferença dessa resistência interna entre um outro diodo. Essa resistência interna também depende da construção do diodo. Esse diodo aqui é tipicamente de silício. Se for um diodo de germânio, um diodo com encapsulamento de vidro, né? Esse é um típico diodo de germânio. E a sua curva característica, então. Olhe como ela é bem diferente da curva do silício. Continuo tendo aqui a escala de 0,2 volts por divisão. Ok? Então aqui, ó, ele praticamente está começando a conduzir em zero. É um diodo bem curioso. Tipicamente é 0,3 volts. A resistência interna, né, a inclinação está mais para o eixo da tensão, o eixo X. Isso me diz que a resistência interna do diodo é um valor mais alto que o silício. Essa tensão de junção aqui é menor. Está me mostrando também, pela inclinação da curva, que essa resistência série do germânio, é maior que a resistência série do silício. Eu vou pegar um outro diodo de germânio e posicionar. Olha a curva. Olha que diferente. Vamos comparar. Eu vou colocar em um diodo, depois no outro. Verifique, note que não houve tanta diferença na tensão de junção do diodo. Aparentemente, o valor é equivalente. Contudo, existe uma diferença razoável no que seja a resistência série do diodo.
no diodo de silício, que a gente viu dois diodos bem diferentes, do mesmo material silício, apesar de tudo, a gente poderia dizer, pela observação, que o diodo de silício, diodos diferentes, que há pouca variação na tensão de junção e pouca variação na resistência, porque as curvas são muito próximas, muito parecidas entre si. Agora, nesse diodo de germânio, eu percebo que um diodo é relativamente diferente que o outro diodo. Isso é uma característica do germânio, a instabilidade. Um dos motivos pelo qual o germânio deixou de ser utilizado é que cada semicondutor que saía com uma característica diferente. Vamos colocar mais um diodo. Veja que diferente este diodo. Esse diodo aqui é igual a esse. Então, observe esse diodo e esse aqui. Eles são praticamente iguais na aparência, porém tem uma diferença substancial. E esse aqui também. Ó. Então, este diodo e este diodo. Você pode comprar dois diodos na mesma loja e eles exibirem características diferentes. E aqui coloquei um outro diodo de melhor qualidade. Veja que nesses diodos de germânio de melhor qualidade, as curvas são muito parecidas. E esse já tem uma diferença grande. O germânio realmente exibe uma característica meio complicada para projetos. Mas a sua característica de junção permite a construção de alguns equipamentos que se aproveitam dessa condição. Voltando ao nosso diodo de silício. Então, nós temos aqui, de novo, 0,5 volts por divisão. Eu vou deixar 1 volt por divisão. Fazer um ajuste aqui. Eu continuo vendo aqui o 0,7 volts característico do diodo. Agora, eu vou colocar aqui um diodo grande. Esse é um diodo daqueles para micro-ondas. Então, um diodo retificador de micro-ondas. Vamos ver a diferença. Olha só o que aconteceu. Vou fazer um ajuste. O que estou vendo aqui? A minha tensão de junção está bem alta. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, quase 7 volts da tensão de junção. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, na verdade, isso aqui não é... Esse exemplar aqui não é um diodo. Ele é um conjunto de diodos em série para suportar tensão alta, como no micro-ondas. Esse diodo deve ser de 5.000 volts. Para ele suportar essa alta tensão, então o que o fabricante faz? Encapsula, na verdade, uma série de diodos que daí mostram essa característica. Uma das funções do multímetro, essa marquinha de diodo é uma opção para teste de diodo. O que esse teste de diodo vai fazer? Ele vai pegar e jogar uma tensão nos terminais de teste, jogar uma tensão com uma resistência em série. Dentro do multímetro tem uma bateria, uma resistência em série. E aqui os terminais. Então, e aqui está a medição de tensão. Então, aqui está a medição de tensão. Estou medindo a tensão nos terminais. Por isso, a indicação overflow OL significa que está ultrapassando a escala. Quando eu coloco um diodo aqui, nessa condição, a tensão do diodo vai ser 0,6 volts e vou indicar essa tensão no indicador do multímetro. Ao colocar a minha ponta no diodo, ele vai me indicar a tensão da junção. Essa resistência série
do multímetro confere uma corrente de teste baixa, para também não ter muito consumo, né? Não acabar com a bateria do multímetro. Então, se essa corrente é baixa, a tensão que ele vai mostrar sempre vai ser mais baixa que em operação normal. O que eu estou vendo é uma tensão de junção resultante do tipo do teste que é feito. Agora, se eu trocar o diodo, colocar esse diodo maior, lembra que na nossa curva esse diodo maior dava uma tensão um pouquinho menor de junção? Vamos ver se isso é verdade. 0,500 para um diodo maior. E 0,580 para o diodo menor. 0,29 ou 0,3 para um diodo de germânio. E para um diodo daqueles de micro-ondas, não mostra nada. Por quê? Porque a tensão de junção do diodo de micro-ondas, por ter vários diodos em série, o multímetro não tem capacidade de fornecer tensão suficiente para medir essa tensão de junção. Então, o multímetro é um instrumento que permite medir a tensão de junção de uma forma simples e já tem essa posição específica de diodo. E assim consigo ter uma ideia se um diodo está funcionando ou não. Lógico, se eu inverter as pontas de prova, a indicação vai ser sem diodo ou overflow. Visualizamos até agora o diodo normal, então, de silício. Esse diodo, vamos ampliar um pouco melhor aqui para visualizar melhor. Então, estou com 0,2 volts por cada divisão, 0,2, 0,4, 0,6. E já sabemos então que aqui é a tensão de junção e essa inclinação representa a resistência interna do diodo. Este é um chamado diodo de sinal, é um diodo pequeno, né, usado para aplicações de baixa corrente. Esse diodo é o retificador para fonte de alimentação e esse é um diodo para aplicação geral para baixas correntes. Então, para comparar, eu vou deixar dessa maneira e vou ver esse outro diodo. Então veja que as curvas desse diodo aqui e desse são muito parecidas. O material silício confere aos componentes um comportamento muito estável, muito previsível. Os projetos se tornam mais consistentes. Estou colocando outro diodo. E olha a diferença. Então, o diodo de silício tem 0,2, 0,4, quase 0,6 aqui, entre 0,4 e 0,6 ele está conduzindo. E esse outro diodo, a tensão de junção é quase que nem a do germânio, 0,2, nem chega a 0,2 ele já está conduzindo. E observe também que ele tem uma característica um pouco diferente aqui, que é a inclinação. Ele está com uma inclinação mais abrupta, ou seja, a resistência interna dele é nitidamente menor. Vamos comparar. Então, não só a tensão de junção, quanto a inclinação aqui, e, olhando outro diodo, a tensão, além da barreira ser menor, a inclinação aparentemente é mais íngreme, ou seja, a resistência interna desse diodo é menor. Pela curva característica, conseguimos caracterizar bem o comportamento do diodo. Esse diodo é chamado de diodo Schottky, muito utilizado hoje em fontes chaveadas, né? Em fontes ou em elementos que exigem chaveamento. Só que esse diodo Schottky tem um detalhe interessante. Se por um lado esse diodo está muito mais próximo do ideal do que esse diodo aqui, vou modificar a escala desse osciloscópio para
2 volts por divisão, 10 volts por divisão. Ou seja, estou vendo aqui 10 volts por divisão, praticamente eu não enxergo 0,6 volts do diodo. Eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 volts de tensão inversa, ou seja, eu tenho 70 volts de tensão negativa, sem corrente nenhuma, e praticamente na parte positiva o diodo está conduzindo. Se eu olhar de longe, a curva de um diodo ideal. Agora, se eu trocar de diodo, o que vai acontecer? Olha só que interessante. Vou até reduzir aqui um pouquinho. Se eu observar, o diodo Schottky, ele aguentou até 10, 20, 30, 40, 50 volts. A partir disso, ele começou a conduzir. Então, a grande deficiência do diodo Schottky é que ele não aguenta uma tensão reversa muito grande. Ele tem uma tensão de junção muito pequena, como a gente viu, porém a tensão reversa dele é pouca, ou seja, eu não posso usar em circuitos que tenham tensão muito maior que a tensão reversa dele. 50 volts geralmente é considerado uma tensão baixa para um diodo desse tipo. Enquanto que um diodo normal, tipo um N4007, que aguenta 1000 volts de tensão reversa, veja que a corrente no lado reverso é praticamente zero. Então isso aqui reproduz o diodo ideal na tensão inversa, mas o diodo Schottky, já tem alguma dificuldade de lidar com as tensões inversas. Por isso que esse diodo Schottky, embora ele seja um ótimo diodo para ser usado em fonte chaveada, as fontes chaveadas que utilizam esse diodo têm que ser de baixa tensão. Por exemplo, fontes de 5 volts, máximo 12 volts, utilizam esse diodo. Acima dessas tensões, dificilmente se usa esse diodo por causa da característica reversa desse componente. E veja que, de novo, a curva característica, a característica do componente pode ser observada e isso pode levar ao design ou desenvolvimento do projeto. O diodo Zener é um diodo em que a junção πN foi feita com os cristais tipo P e N fortemente dopados, ou seja, o que aconteceu? Foi feita uma dopagem muito forte, colocado muito mais impurezas positivas no P e o N, ocorre a formação normal da barreira, porém, como eu tenho uma quantidade muito grande de portadores, em excesso por causa das impurezas, quando eu faço a polarização inversa, negativo desse lado e positivo desse, uma tensão baixa permite já que os elétrons rompam a barreira. Por quê? Eu estou com excesso de portadores. E isso faz com que o Zener tenha uma tensão reversa mais baixa. Então, aqui nós temos um diodo Zener, e assim podemos ver a curva característica dele. Com a minha escala de tensão de 1 volt por divisão, eu vejo aqui a característica direta do diodo. Na condução direta, a parte positiva, em 0,7 volts ele conduz. Na parte inversa eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 volts. O diodo já começa a conduzir um pouco antes e eu tenho essa característica. Ele se comporta como um diodo comum na parte direta e na parte inversa ele conduz muito antes que um diodo comum, ou seja, ele está programado, construído para ter esse comportamento aqui. E nós utilizamos esse diodo Zener exatamente nessa região. Nós falamos que o diodo Zener é feito para trabalhar na região inversa.
Então, esse é o nosso diodo, né, de 5 volts. Este diodo aqui é de 3,3. Então, eu vou colocar aqui. Agora, eu tenho 1, 2, 3 volts. Eu tenho o comportamento desse diodo nessa tensão. Esse diodo é de 3,3 volts e esse é de 5 volts. Agora de 9 volts. 9 volts. Eu não consigo ver na escala, vou ter que diminuir aqui a escala para 2 volts por divisão. Então aqui eu estou vendo o diodo, a minha curva na escala é de 2 volts por divisão. Então 2, 4, 6, 8, 10 volts, um pouco menos que 10 volts, dá os 9 volts aqui aproximadamente. Então, quando eu compro um diodo do tipo Zener, estou comprando pela sua tensão reversa, que depende da dopagem dos elementos componentes da junção PN. Se eu observar uma tensão mais baixa, para ele se estabilizar na tensão, eu necessito de uma corrente mínima, ou seja, utilizar esse diodo Zener numa corrente abaixo de um mínimo, nós entramos numa região não estável, ok? Então é necessário uma mínima corrente para ele garantir uma estabilidade nessa tensão oferecida. Quanto maior a tensão, menor esse problema. O diodo de 3,3, cada corrente que eu coloco vai exibir uma tensão diferente. Então, a tensão inversa do Zener de tensão baixa geralmente é mais difícil de se conseguir de forma estável do que um Zener de tensão mais alta. Ou seja, é preferível utilizar Zeners de tensão mais alta, porque eles conferem melhor estabilidade ao longo da sua faixa de utilização. Isso é uma coisa muito interessante que é observável através da curva característica do componente. Então, muitas vezes de grande utilidade este processo. Um elemento semicondutor diodo interessante é o LED. O LED é aquele emissor de luz. É este aqui. Estou numa escala de 1 volt por divisão. Ele só vai estar corretamente polarizado após praticamente 1,5 volt. Nessa região é que ele está acendendo. O material que é construído LED vermelho vai definir essa tensão. Troquei a escala para 2 volts por divisão e olha o que acontece do outro lado aqui, da parte inversa. Se eu aumentar a tensão da parte inversa, começa a acontecer alguma coisinha diferente aqui. Ó. Vamos ampliar. O que está acontecendo aqui? Devido ao material ou à dopagem, ele começa a conduzir na parte inversa. Ou seja, são 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 volts. A partir de 14 volts, o LED está quase comportando como um Zener. Ele está conduzindo. Se você colocar uma tensão inversa, ele começa a conduzir uma corrente, tensão vezes corrente, potência. Potência significa que você vai queimar o LED. Então, deve-se evitar a tensão inversa muito alta no LED, porque ele geralmente tem uma tensão de barreira baixa, e como ela não acende invertido, então a gente nunca vai saber o que aconteceu. Então, o cuidado que se deve tomar é colocar um diodo, por exemplo, em paralelo com o LED, na posição contrária, impedindo assim que o LED atinja a sua tensão de barreira inversa. Nesse LED,
numa escala de 10 volts por divisão, esse ponto foi atingido em 10, 20, quase 30 volts. Ou seja, esse LED tem um ponto um pouco maior que o outro, que era em torno de 15 volts. Então veja que fabricantes diferentes têm comportamentos diferentes. Esse LED verde, até bem intenso, tem uma característica bem diferente. Veja que a minha tensão é 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, quase 3 volts para ele acender. Pelo alto brilho deste LED, em relação a esse LED aqui, que esse LED aqui, por ter tensão quase o dobro da tensão de um LED verde comum, ele está construído com 2 diodos em série. Se eu observar essa inclinação, a resistência aqui, série, é relativamente baixa. Se eu observar a inclinação deste LED, ela é mais inclinada, ou seja, é como se fosse resistência maior. Ou imagine que eu tenho a resistência série de 2 LEDs juntos, então ela vai ser maior. O fabricante colocou 2 chips em série, porque a tensão dele é maior e a inclinação também. Esse aqui é um típico LED branco. E dá para se observar que a tensão de trabalho dele é quase 3 volts. E uma curva exibindo uma resistência maior também. Nós temos um exemplar de um LED branco que tem uma curva interessante. Esse LED branco não é só um LED branco, ele tem um LED vermelho. Então nós podemos ver o LED branco e o vermelho aceso, um do lado do outro. Porque quando o LED vermelho acende, ele está indicando para você que ligou o LED de forma invertida. Enquanto que, se ligar corretamente, o LED branco vai acender. E, olhando a sua curva, nós temos a curva que indica a polarização correta, que é do LED branco, e a do LED vermelho nesse outro lado aqui. Então, concluímos de tudo isso que essa curva característica, essa caracterização da curva do componente, nos traz muitas informações. Tensão de junção, essa inclinação nos mostra a resistência interna e assim eu tenho uma ideia melhor do funcionamento do componente ou compreendo melhor o comportamento do componente face à aplicação, né?